Estou iniciando aqui com vocês mais um desafio. Dessa vez vai ser o desafio da Megan. Eu assisti ontem o filme da Megan e esse desafio eu já tinha começado ele antes. E não tem como não saber quem é a Megan por causa da dancinha que viralizou. E aí eu achei que seria interessante fazer um desafio da Megan sem ser aquele padrão que normalmente eu uso, que é a Megan colorida, né, do jeito que ela seria normalmente. Apesar de eu estar pensando seriamente em fazer um vídeo em desenhar, no caso colorir, a Megan com as cores da Megan. Tipo, como que ficaria eu desenhando a Megan com as cores da Megan, não um desafio. Mas, como eu estava afim de fazer um desafio, eu pensei em trazer cores, então eu separei a Megan aí em algumas cores, que são vermelho, amarelo, verde e azul, e aí eu começo a pintar. Eu fiz uma enquete com vocês, na verdade não foi uma enquete, eu fiz um vídeo mostrando pra vocês eu fazendo o desafio da Megan, já que o nariz da Megan e o olho da Megan ficou muito esquisito quando eu fiz, e aí eu decidi fazer, mostrar pra vocês eu corrigindo, já que muitas das vezes eu não consigo mostrar pra vocês eu desenhando, então eu achei que seria uma boa ideia, e lá fui eu desbravar esse momento. Vocês acabaram comentando e o maior comentário que teve foi da cor azul, então eu estou começando pelo tom azul. Eu peguei uma cor de pele azul na Megan, o cabelo vai ser um azul muito escuro com alguns reflexos, eu acho bem interessante. Eu estou usando o pincel caneta de feltro, é o pincel que já vem no Ibis Paint, tem disponível, dá para usar. E aí eu vou fazendo todos esses detalhes e todos esses acabamentos. Eu percebi que eu precisava usar tons bases de azul muito diferente um do outro. E aí o que eu fosse usar depois, seja como luz, sombra, ia dar tudo certo. Eu acho que a minha linha de raciocínio deu muito certo disso, porque realmente nenhuma cor ficou conflitante uma com a outra, porque eu realmente fiquei preocupada com relação a isso. Então aqui eu tô jogando os tons claros, né, os reflexos do cabelo da Megan, e aí eu venho esfumando. Tá vendo que ele dá um reflexo? Porque a intenção não era ficar com impressão de fio, não, era só de reflexo mesmo. E deu certo! Aí eu peguei esse outro tom de azul, e se vocês reparar, o segredo tá nisso mesmo, porque todos os tons de azul que eu usei de base, um é muito diferente do outro, então as cores elas não ficaram brigando entre si. Aí eu venho com muito cuidado para fazer a parte do acabamento da parte aqui da blusa, né, do blazer que a Megan tá usando. E aí eu pego um tom acinzentado, é um azul acinzentado e escuro para fazer essa parte de dentro, que é entre um vão do blazer que ela tá usando, para dar uma profundidade bem legal. Criei uma nova camada e aí eu venho com esse tom de azul mais claro. Ele é um azul também acinzentado, mas ainda assim é um azul diferente do azul do blazer. Mas isso é pouco importante, porque ele não vai ser a maioria, sabe? Ele vai ser os detalhes do laço que a Megan tá usando. Eu achei que era uma gravata, mas não é uma gravata, é um lenço que ela tá usando que forma um laço aí na frente. Então, ele é o detalhe desse detalhe. Porque se eu tivesse pintado tudo de azul, a gente ia perder um pouco mais desses detalhes. Então eu fiz assim, criei uma nova camada e na base eu venho com um azul clarinho. Aí tá vendo? Mas o azul claro não é como o azul da pele. Vocês entenderam a sacada que eu tive? Aquelas eu falando que eu tive uma mega de uma sacada. E aí quando a gente vai ver, não é sacada bosta nenhuma. Mas enfim, não vamos focar nisso. Vamos focar no que eu tô fazendo aqui. E aí, pessoal, eu fiz esses detalhes que vocês estão vendo. E aí eu venho ali, pego o tom de pele da Megan e venho com um tom mais acinzentado para fazer toda a parte do contorno do rosto dela. Ah, mas por que tom acinzentado? Por que não azul quente? Eu não sei, galera, eu não sei. Eu sei que eu achei que ia ficar muito melhor com um tom mais frio, vai ficar um contraste muito grande entre o verde, o amarelo e o vermelho. Eu achei interessante. Tanto que vocês estão vendo eu fazer desse jeito aqui. Já faço spoiler pra vocês. O vermelho eu fiz totalmente diferente a técnica. Usei que técnica, né? Eu não uso técnica. Mas assim, eu pintei totalmente diferente do azul. Porque a intenção era essa. Aí a gente vem pro detalhinho da boca, que é um azul bem clarinho, bem fofinho, uma coisa bem fofa.
E aí eu venho com um tom mais escuro também desse azul, mas mesmo assim é um azul escuro aberto. E aí eu venho com um tom de azul mais escuro também para dar mais uma definida nessa boca. Esfumo tudo. Como vocês podem ver, dou tipo batidinhas mesmo pra gente não perder a essência do trem que eu tô fazendo aqui. E aí agora que eu já fiz todos esses detalhes, quer dizer, a base, eu vou começar com a parte dos detalhes. Então eu venho com um azul aqui, tá? Escolhi esse azul. Ah, mas o azul é um azul um pouco mais semelhante ao do cabelo. Eu vou esfumar, galera. Espera o processo. Não, mas é sério, eu vou esfumar. Então não tem esse contraste. Eu acho que de todas essas minhas preocupações que eu tive com relação a cores, eu acho que o que mais me preocupou foi com relação às cores ficar uma só, sabe? Eu ter um baita trabalho para fazer luz, sombra, distinção e no final ficar tudo parecido, mas realmente não ficou desse jeito. Eu fiquei até animada para fazer os outros. Eu já fiz o vermelho, que vai sair vídeo aqui no canal, e o vermelho também, eu acho que eu gostei mais do vermelho do que o azul. Ou seja, gente, é só progresso. E aí eu venho pintando de claro para dar aquela contraste, aquele volume. Então eu faço isso, dou aquela esfumada e eu realmente acho que dá um volume bem legal. Apesar desse claro ter ficado marcado, eu acho que dava para ter esfumado mais ou então ter feito aí com pincel aerógrafo um contorno. Mas eu não fiz, o que eu fiz foi um contorno da parte do blazer dela mais escuro ainda, para dar um efeito a mais. Venho esfumando com cuidado, né, para não acabar com tudo. E aí eu vou dando aquela esfumadinha só pro lado de dentro, pra gente não perder, porque se eu esfumar tudo, eu vou perder esses detalhinhos. Então eu venho aí pintando só do lado de fora. E aí eu vou passando por toda essa parte aqui de fora. Aí eu vou fazendo também na parte de dentro, e aí aqui na parte de dentro, e aí na parte de dentro, do dentro, isso, que é dentro. E aí tá a parte de fora do dentro também eu vou fazer, e vai ficar belezinha, tá vendo? Porque a intenção aqui é só não deixar desfocado o meinho, eu queria deixar o meinho bem conservado, bem preservado. Depois que eu faço isso, eu tiro o zoom pra gente ter certeza se ficou tudo ok, se tá faltando alguma coisa, se tá faltando alguma coisa. Eu criei uma camada entre a base e essa parte aí de cima para esfumar, para dar profundidade. Olha, se vocês olharem o antes e depois, faz muita diferença, porque dá uma profundidade interessante. Então, eu fui fazendo isso em todos esses detalhes que vocês estão vendo. Venho com o pincel e vou aí dando umas batidinhas para dar aquela esfumada marota. Eu deixo o pincel grande porque uma batidinha já é o suficiente. Para não ficar muito marcada, eu diminuí a opacidade. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui foi o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.